Parte 7. Voltando no finalzinho de ontem, eu só quero saber porque tenho uma grana e quero aplicar. Me disseram que em imóvel era uma boa. Olha, disse Luiz Mário, isso depende do estado do imóvel. Eu só pego imóvel novo, então dá entre 40% a 60% de lucro. Flammarion assobiou. Porra! Isso dá mais que poupança. Fica tudo no teu bolso? Não, eu tenho uma equipe de 20 pessoas, mas esse lucro não vem do dia para a noite. Tem prédios que levam uns 2 anos para serem concluídos. Também lidamos com aluguel de imóveis. E fazenda, como é que é o negócio? O que tu pede quando vende uma? Também depende, mas só agilizo a compra e a venda. Fico de intermediário. Procuro os interessados e apresento minha proposta. Depois é correr atrás dos outros interessados. A minha taxa oscila entre 10% e 15%, mais as despesas de deslocamento e hospedagens quando for o caso. Já vendi fazendas em Mato Grosso, Goiás, Paraná. Aí tem que botar o pé na estrada. Tchê, e como é que tu descobriu essa mina de ouro? Quis saber Flammarion. Luiz Mário riu. Bom, não é exatamente uma mina de ouro. Quando eu tocava numa banda, fizemos um baile em Cruz Alta. Eu era o responsável pelo pessoal e aí aconteceu uma coisa maravilhosa. Antes de iniciar o baile, estávamos sentados numa mesa. Uma moça da direção do clube ficou conversando com a gente e ficou curiosa sobre o meu apelido. Me chamavam de Garfo. Contei a sua origem e ela quis saber o meu nome verdadeiro. Não queria dizer, mas ela insistiu. Como era simpática e muito bonita, atendi o seu pedido e respondi: Luiz Mário Marx Zanini. Mas não me orgulho desse nome e não digo e não me pergunte por quê. Um senhor nos ouviu e quis conversar comigo. Perguntou se por acaso eu era filho do Zé Maria e da Matilde Zanini. Eu disse que sim. Então, tu és meu afilhado. Era meu padrinho, Darcy Pinheiro, um delegado aposentado que saiu de Santa Maria para cuidar da lei lá em Cruz Alta. O Darcy? Espantou-se Janina com alegria. Era nosso querido amigo. Por isso foi convidado para ser teu padrinho. Nunca mais o vimos. Tem mantido contato com ele? Sim, foi emocionante esse encontro. É meu conselheiro. Sempre que passo por Cruz Alta, tenho o hábito de aparecer na casa dele para dar um abraço e pedir sua bênção. Vou contar uma novidade. Ele também não vai com a cara do meu velho. Riram. Até confidenciou que se afastou da minha família por causa dele. Mas ele se aposentou e, como era advogado, começou a cuidar de causas rurais e entrou no ramo imobiliário. Da primeira vez que nos encontramos, fez questão que ficasse para almoçar com ele, mas eu aleguei que tinha que voltar para Santa Maria com a banda. Então ele convidou todo o pessoal e lá fomos para a casa dele. Fez um baita de um churrasco bem sortido de rango e cerveja. Falamos de nossas andanças. Ele ficou preocupado por eu ser menor de idade, mas se surpreendeu ainda mais quando eu disse que era o dono da banda, era o chefe. Queria saber se eu estava bem economicamente. Eu disse que tinha uma grana em poupança. Falei a quantia e ele sugeriu aplicar em imóveis, que rendia muito mais. Como eu era menor de idade, ele se comprometeu em assumir meus contratos e me pagava religiosa e corretamente até eu completar 18 anos. Desde então a coisa está na minha mão. Tu ainda tens banda? Perguntou Flammarion. Não,
Larguei esse negócio há muito tempo. Eu estava cansado de tocar em bailes. Era desgastante. Você tem que trocar a noite pelo dia. Diziam que a gente era que nem ginecologista, né? Trabalha onde os outros se divertem. Riram. Mas eu também vi que o negócio de banda não iria longe. As boates com som eletrônico estavam proliferando. Os clubes também investiram em boates familiares com próprio som. Surgiu o pessoal que fazia sonorização. Os contratos para música ao vivo escassearam. Claro que teve gente que investiu em bandas que eram verdadeiras orquestras, e para essas surgem bailes especiais. Os conjuntos gaúchos também se dão muito bem. O tradicionalismo ainda prefere um fandango com gaiteiros ao vivo. Hoje me dou o luxo de passar um fim de semana com amigos, até familiares, como hoje, aqui com vocês. Antes eu não tinha esse prazer. Estava sempre na estrada, como se diz. Então fiz um levantamento do nosso patrimônio. Tinha até um ônibus no meio. Vendi tudo e reparti com o pessoal como se fosse uma espécie de fundo de garantia. Deu uma grana boa para cada um montar seu próprio negócio. O pessoal também conseguiu se firmar em outras profissões. Os que eram pais puderam conviver melhor com as mulheres e os filhos. Final feliz para todo mundo. Ricardo aproveitou o gancho do assunto pai e mudou de conversa. E teu pai? Já visitou ele? Luiz Mário suspirou e pensou antes de responder. Desculpe, tio, mas não tenho nenhuma vontade de revê-lo, mesmo que esteja na hora dele ir para o caixão. Te compreendo. Sabe que eu já estive a ponto de sentar o braço no Zé Maria? Pelo amor de Deus, ele judiou muito da Matilde. Ricardo não tinha consciência que judiar era um termo preconceituoso. Também não gosto dele. Muito grosso, fanfarrão, um chineiro. Tive que engolir aquele concunhado por causa da Nina. Por livre e espontânea vontade, acho que jamais seria amigo dele ou teria alguma espécie de relacionamento. Tenho muita pena da Matilde. Realmente penou, e ainda pena por causa daquele tipo. Desde quando eram namorados, segundo me disseram. Não vamos falar de coisa triste, disse Nina. O almoço já está pronto, vamos para a mesa. Estavam se acomodando quando Catiele chegou e finalmente ele conheceu o noivo dela. Tinham ido a uma missa. Saulo Roberto era proprietário de uma revenda de carros em Santa Cruz e só vinha a Santa Maria nos finais de semana ou feriados. Parava sempre na casa de seus pais. Ao ser apresentado a Luiz Mário, ele não sorriu. Contudo, os tios faziam gosto do namoro, já que era um rapaz de futuro. Nina passou às mãos de Catiele o vaso com a tulipa. Que lindeza! Exclamou a prima. Para que se preocupar? Essas flores custam um dinheirão. Isso é pouco perto do que tu fizeste para mim nesses dias. Me abriste um novo mundo que eu não sabia que era tão maravilhoso. Com a mão referiu-se ao ambiente em que se encontrava. Obrigado pela parte que me toca, disse sem vaidade o tio. Aliás, eu sou um poço de virtudes. Puxa, fico até lisonjada e emocionada. Eu também, Marinho, tu és um prêmio para nós. Também nos trouxe muita coisa boa, disse Gianina, que pegou o sobrinho pelo braço e se dirigiu ao noivo. Esse menino passou por tantas agruras, nem sabes como tem um coração bom e é generoso. A história dele é impressionante. A Catiele já me contou alguma coisa, respondeu o sério Saulo Roberto. Elas estão exagerando e me superestimando, alegou Luiz Mário. Que é nada, é a mais pura verdade. E Janina enxugou as lágrimas que começavam a descer dos seus olhos. Chega de papo e vamos nos servir, protestou Ricardo.
Essa aqui pede para a gente se alegrar e é a primeira que começa a se derreter chorando. Pelo amor de Deus, assim não dá. Almoçaram com muita alegria. Luiz Mário tirou fotografias do pessoal. Sobrou muita carne. Vocês fizeram churrasco para um batalhão, exclamou Catiele. Eu falei para a mãe que era muito, mas ela mandou assar mesmo assim, defendeu-se Flammarion. Prefiro que sobre do que falte, justificou a mãe. Não fazem carreteiro de churrasco? Perguntou Luiz Mário. Nunca fizemos. Geralmente eu refogo no dia seguinte com batatas, esclareceu Janina. Fica bom? Olha, os que eu faço eu gosto, respondeu rindo o sobrinho. Na realidade eu raramente asso, sempre vou na carona, mas como me multam na carne, o que sobra eles me dão. Então preparo meus carreteiros à minha moda em casa. Abriram o moscatel para acompanhar a sobremesa. Eu que fiz essa torta de bolachas, disse Catiele orgulhosa. Adoro doce e tinha até de me frear um pouco. Exagero no garfo, por isso sou gordinha. Mas mantenha a beleza, é o que conta. Tá, primo, me ganhou. Por esta vai ganhar 2 porções de torta de bolachas. O clima estava agradável. Luiz Mário ficou a tarde inteira na casa dos tios, aceitando o convite para acompanhar um jogo do Grêmio que seria transmitido pela televisão. Flammarion, colorado, secava descaradamente, torcendo pelo time adversário. Ricardo se irritava e ameaçava desligar o aparelho. Saulo Roberto se despediu, dizendo que iria passar um tempo com seus pais. Após o futebol, Janina quis jogar canastra. Concordaram. Perto das 20 horas, lançou um desafio. Bem que o Marinho podia fazer um carreteiro de churrasco para a gente provar. Bah, mas eu ainda estou arrotando o almoço. Há muito tempo não comia tanto. Faz, eu te ajudo, prometeu Catiele. Que tu usas no carreteiro? Que temperos vocês têm aí? Gianina se adiantou para responder. Olha, tem alho, cebola, salsa, tempero verde, orégano, pimenta, manjerona, alho poró, tudo da horta do Ricardo. E tudo sem veneno, garantiu o tio. Produto 100% saudável, graças a Deus. E tá bom. Se tem molho de tomate e batata inglesa, melhor ainda. Tem tudo isso. Tudo produzido pelo Ricardo. Inclusive o molho de tomate, disse o tio orgulhoso. Vou ficar do lado para ver como é que tu faz para eu aprender, disse Flammarion. Os parentes o deixavam à vontade, sentia-se solto e feliz com aquela companhia. Seu carreteiro agradou. Convidaram para aparecer em outros dias. Eu e a mulher véia sempre tomamos chimarrão à tardinha. Vem aí nos fazer companhia. Ele tinha uma viagem a Santa Catarina, onde viabilizava a venda de uma fazenda, mas deixou a promessa de aparecer. Próximo capítulo, Volta ao Lar. Ao retornar de Santa Catarina, Luiz Mário ficou sabendo por Catiele que sua mãe havia dado alta e estava na casa dos tios se recuperando da cirurgia. Fez uma visita de cortesia e ficou para jantar. Dentro de 5 dias, Matilde poderia voltar para sua casa na localidade conhecida como Boi Morto. Luiz Mário se prontificou para levá-la. Pediu que Catiele e Gianina lhe acompanhassem. Saíram pela manhã. Rosa, moça muito alegre e risonha, os recebeu juntamente com 3 guaipecas festeiros e barulhentos. Parecia que ninguém havia habitado a casa durante a convalescença da sua dona. Catiele e Nina começaram a fazer uma limpeza juntamente com Rosa. Dava para se notar que a menina não tinha bons hábitos de higiene. Luiz Mário ficou com sua mãe à sombra de um cinamomo. Ela sentou-se numa cadeira de balanço forrada de pelegos e ele começou a recordar o tempo que ali vivera. Era uma casa de alvenaria. Precisava de alguns retoques e uma boa pintura por dentro e por fora. Às 11 horas, apressada, apareceu Ângela, a mãe de Rosa.
Identificou-se como a empregada. Desculpou-se por chegar atrasada naquele dia, porque havia precisado de ir ao posto de saúde. Um filho teria passado mal à noite. Jeanina chamou a atenção ao descuido da casa. Continuamos amanhã.